Antes de dormir nesta noite, acalme seu coração por alguns instantes. Afaste os pensamentos acelerados, silencie as preocupações do dia e permita que sua alma respire na presença de Deus. Talvez hoje tenha sido um dia cansativo. Talvez você tenha lutado em silêncio, carregando pesos que ninguém percebeu. Mas escute isso com atenção. Deus vê tudo. Ele conhece cada lágrima escondida, cada medo guardado no peito e cada batalha que você travou sem dizer uma palavra. Você não foi criado para viver vazio por dentro. Não nasceu para correr atrás de coisas que prometem felicidade e depois deixam ainda mais ansiedade. Quantas vezes você conquistou algo que queria muito e mesmo assim sentiu um vazio difícil de explicar? Quantas vezes tentou encontrar paz em pessoas, dinheiro, reconhecimento ou distrações, mas no final da noite o coração continuou cansado? Existe uma razão para isso. Sua alma sente falta da presença de Deus. Existe dentro de você uma sede que nada deste mundo consegue preencher completamente. Jesus disse em João 4, 13 e 14, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Essa promessa continua viva hoje. Nesta noite, ela é para você. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado emocionalmente. Talvez ninguém saiba o quanto você tem chorado em silêncio, mas Deus sabe. E Ele não se afastou de você. Mesmo quando você se sentiu fraco, perdido ou distante, o Senhor continuou perto, esperando apenas que você voltasse os olhos para Ele mais uma vez. Assim como a mulher samaritana foi ao poço carregando vergonha, dor e decepções, muitos de nós também chegamos diante de Deus cansados da vida, cansados de tentar resolver tudo sozinhos, cansados de fingir que está tudo bem. E é exatamente nesse lugar de fraqueza que Jesus se aproxima e oferece água viva para a alma. Nesta noite, entregue a Ele suas preocupações. Entregue sua ansiedade pelo amanhã. Entregue aquilo que tem roubado sua paz, porque o Senhor não quer apenas melhorar sua situação. Ele quer restaurar seu coração por completo. Se você crê que Deus ainda está cuidando da sua vida, escreva nos comentários: Deus é minha fonte de paz. Pai amado, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença exatamente como estamos. Sem máscaras, sem força fingida, sem palavras perfeitas. O Senhor conhece o que existe dentro de nós melhor do que qualquer pessoa. Conhece os pensamentos que escondemos, as dores que não contamos e os medos que carregamos em silêncio enquanto sorrimos para o mundo. E nesta noite, Deus, nós confessamos, muitas vezes procuramos descanso em lugares errados. Tentamos preencher a alma com distrações, conquistas, aprovação das pessoas e segurança material. Buscamos respostas rápidas para feridas profundas. Corremos atrás de tantas coisas e, mesmo assim, continuamos cansados por dentro. Mas agora, entendemos que o vazio da alma não se cura longe da Tua presença. O coração humano foi criado para Ti. Nada substitui o Teu amor. Nada ocupa o lugar da Tua paz. E nada neste mundo consegue oferecer o descanso que somente o Senhor pode dar. Por isso, nesta noite, nós voltamos para Ti. Voltamos cansados, machucados, às vezes até confusos, mas voltamos, porque sabemos que ainda existe esperança quando colocamos nossa vida em Tuas mãos. Senhor, entra agora em cada casa representada nesta oração. Passeia pelos quartos, pelas salas, pelos corações aflitos. Que a Tua presença visite quem está ouvindo esta oração, chorando baixinho antes de dormir. Visita quem está enfrentando ansiedade, medo do futuro, problemas financeiros, enfermidades ou conflitos dentro da família. Há pessoas que estão tentando ser fortes há tempo demais. Pessoas que carregam responsabilidades enormes e já não sabem mais de onde tirar forças. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: você não precisa carregar tudo sozinho. Pai,
acalma a mente inquieta, silencia os pensamentos negativos. Que toda insônia causada por preocupação seja quebrada agora. Que toda opressão emocional perca força diante da tua presença. Derrama um sono tranquilo sobre esta pessoa. Um descanso verdadeiro. Um descanso que alcança não apenas o corpo, mas também a alma. Enquanto muitos dormem preocupados com o amanhã, nós escolhemos confiar, porque o Deus que sustentou até aqui continuará sustentando amanhã também. O Senhor nunca abandonou os teus filhos e não começará agora. Se você acredita que Deus está renovando suas forças nesta noite, escreva nos comentários: o Senhor é meu descanso. Senhor, nesta noite nós entregamos em tuas mãos tudo aquilo que tem pesado demais dentro do nosso coração. Existem batalhas que ninguém vê. Existem feridas escondidas atrás de sorrisos. Existem pessoas ouvindo esta oração agora, enquanto tentam permanecer firmes por fora, mas por dentro já estão cansadas de lutar. Pai, alcança essas vidas neste momento. Abraça quem está emocionalmente esgotado. Fortalece quem sente vontade de desistir. Levanta quem foi derrubado pelas decepções da vida. Porque muitas vezes o sofrimento não faz barulho. Ele se esconde no silêncio da madrugada, nos pensamentos acelerados antes de dormir, nas lágrimas que caem quando ninguém está olhando. Mas nada passa despercebido aos teus olhos, Senhor. O Senhor vê o filho preocupado com a família, vê a mãe cansada, tentando sustentar a casa emocionalmente, vê quem está lutando contra a tristeza, contra a solidão e contra pensamentos que roubam a paz. E nesta noite, Deus, nós declaramos que nenhuma dessas dores será maior do que a tua presença. Assim como Moisés se sentiu incapaz diante do chamado, muitos também se sentem insuficientes hoje. Pessoas que olham para si mesmas e enxergam apenas falhas, erros do passado e limitações. Mas o Senhor continua fazendo a mesma pergunta: o que você tem nas mãos? Talvez pareça pouco. Talvez seja apenas uma fé pequena e cansada. Talvez seja um coração machucado tentando continuar acreditando. Mas quando algo é colocado nas tuas mãos, Senhor, o impossível começa a acontecer. O Senhor usou um simples cajado para abrir o mar. Usou homens imperfeitos para cumprir grandes propósitos. E continua usando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Porque o teu poder não depende da nossa perfeição. O Senhor não procura pessoas impecáveis. O Senhor procura corações rendidos. Então, nesta noite, nós entregamos tudo. Entregamos nossas fraquezas, nossos medos, nossos erros e nossas limitações. Não queremos mais carregar sozinhos aquilo que só o Senhor pode transformar. Que toda voz de acusação seja silenciada agora. Que toda mentira dizendo você não consegue caia por terra. Porque quando Deus está presente, até aquilo que parecia perdido pode recomeçar. Se você acredita que Deus ainda pode transformar sua história, escreva nos comentários: nada é impossível para Deus. Pai querido, enquanto esta noite avança e o silêncio toma conta de muitos lares, nós continuamos buscando a tua presença acima de qualquer outra coisa. Porque o mundo tenta nos convencer de que precisamos ter mais, conquistar mais e provar mais o nosso valor. Mas no fundo da alma existe um cansaço que nenhuma conquista consegue curar. Quantas pessoas passaram o dia inteiro preocupadas com contas, problemas, responsabilidades e pressões? Quantos corações estão presos na ansiedade do amanhã? O medo do que pode acontecer tem roubado o sono de muita gente. Mas a tua palavra nos lembra em Lucas 12:15 que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. Senhor, livra-nos de construir uma vida inteira baseada apenas em preocupações materiais enquanto a alma vai ficando vazia.
Ensina-nos a buscar primeiro o teu reino. Ensina-nos a confiar que o Senhor continua cuidando dos teus filhos, mesmo nos dias difíceis. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de viver em constante preocupação. Pessoas que acordam já pensando nos problemas e dormem carregando medo dentro do peito. Mas nesta noite, nós colocamos cada preocupação diante de ti. Entregamos as contas atrasadas, entregamos os diagnósticos médicos, entregamos os conflitos familiares, entregamos os sonhos que parecem distantes, entregamos o medo de perder aquilo que amamos, porque sabemos que tu és um pai que não abandona os teus filhos. O mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E mesmo quando não entendemos os processos, escolhemos confiar. Mesmo quando as respostas parecem demoradas, escolhemos permanecer firmes. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está no Senhor. Nesta noite, quebra toda a ansiedade excessiva. Quebra todo espírito de medo. Que toda mente sobrecarregada encontre descanso agora na tua presença. Que a paz do céu visite este lar e permaneça durante toda a madrugada. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a lembrar que o controle sempre esteve em Tuas mãos. E quando o coração quiser se desesperar, que a nossa alma se lembre. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Se nesta noite você está entregando suas preocupações para Deus, escreva nos comentários. Minha confiança está no Senhor. Senhor, nesta noite, nós também te apresentamos aquilo que ninguém consegue ver por fora. As dores escondidas, os traumas antigos, as lembranças que ainda machucam e os sentimentos que tentamos sufocar durante tanto tempo. Existem pessoas ouvindo esta oração que carregam feridas profundas na alma. Feridas causadas por palavras duras, abandono, rejeição, traições e perdas, que mudaram completamente suas vidas. Pai, somente o Senhor conhece o tamanho dessas dores. Há quem continue sorrindo diante das pessoas, mas por dentro está quebrado. Há quem se sinta sozinho mesmo cercado de gente. Há quem esteja cansado de fingir força o tempo inteiro. Mas nesta noite, Deus, nós pedimos, toca nesses corações cansados. Visita quem perdeu a alegria. Visita quem sente um vazio difícil de explicar. Visita quem já orou tantas vezes e começou a achar que o Senhor não estava ouvindo. Porque a verdade é que o Senhor nunca abandonou nenhum dos teus filhos, nem mesmo nos dias mais escuros, nem mesmo nas noites de choro silencioso. O Senhor estava presente em cada lágrima derramada, em cada oração feita em meio ao desespero e em cada momento em que essa pessoa pensou que não conseguiria continuar. Senhor, remove agora todo o peso emocional que está sufocando esta vida. Quebra correntes de tristeza profunda, medo constante e desânimo. Onde existe confusão mental, libera clareza. Onde existe aflição, derrama paz. Onde existe vazio, derrama da tua presença. E assim como Jesus olhou para o jovem rico com amor, olha também para cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Não com condenação, mas com misericórdia. Não com rejeição, mas com graça. Pai, ajuda-nos a soltar aquilo que tem ocupado o teu lugar dentro do nosso coração. Existem pessoas presas ao passado, presas à culpa, presas ao medo de recomeçar, presas a coisas que nunca trouxeram verdadeira paz. Mas hoje nós escolhemos entregar tudo diante de ti. Porque nada que é colocado nas tuas mãos permanece destruído para sempre. O Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor recomeça histórias. E nesta noite nós declaramos: haverá renovo, haverá cura emocional e haverá paz sobre esta casa. Se você acredita que Deus está curando o seu coração nesta noite, escreva nos comentários: Jesus está restaurando minha vida. Pai amado,
Enquanto muitos se preparam para dormir, nós continuamos diante da tua presença, buscando algo maior do que respostas rápidas. Nós buscamos o Senhor, porque chega um momento da vida em que percebemos que nada vale mais do que sentir a tua paz dentro do coração. O salmista declarou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nesta noite, essa também é a nossa oração. Não queremos apenas bênçãos, não queremos apenas portas abertas. Queremos a tua presença caminhando conosco todos os dias, porque sem o Senhor, até as conquistas parecem vazias. Mas quando o Senhor está presente, até nos dias difíceis, existe esperança. Até no deserto existe sustento. Até nas noites silenciosas existe consolo. Pai, ensina-nos a desejar mais a tua presença do que as distrações deste mundo. Hoje existem tantas coisas tentando roubar nossa atenção, nossa paz e nossa intimidade contigo. O excesso de preocupações, o medo constante, as redes sociais, as comparações e a correria da vida têm deixado muitos corações espiritualmente cansados. Mas nesta noite, nós escolhemos desacelerar diante de ti. Escolhemos lembrar que o Senhor continua sendo suficiente. Mesmo quando tudo muda, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando pessoas vão embora, o Senhor permanece perto. Mesmo quando ninguém entende nossa dor, o Senhor entende perfeitamente. Senhor, reacende dentro de nós o desejo pela oração. Reacende a vontade de buscar tua palavra. Reacende a fé daqueles que começaram a esfriar espiritualmente por causa das lutas da vida. Há pessoas ouvindo esta oração que já foram muito fortes espiritualmente, mas hoje se sentem cansadas e distantes. Pessoas que passaram por tantas decepções que começaram a perder a esperança. Mas nesta noite, o Senhor está chamando esses filhos de volta para perto. Que todo coração endurecido volte a sentir tua presença. Que toda alma cansada volte a encontrar descanso em ti. Que todo vazio espiritual seja preenchido pelo teu amor. Pai, nós não queremos apenas ouvir falar sobre ti. Nós queremos viver contigo diariamente. Queremos sentir tua direção, tua paz e teu cuidado em cada detalhe da nossa caminhada. E quando esta noite terminar e um novo dia começar, que exista dentro de nós uma fé renovada e uma esperança fortalecida pela tua presença. Se você deseja se aproximar mais de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, nesta noite, nós oramos também por aqueles que estão enfrentando batalhas difíceis demais para explicar. Pessoas que tentam permanecer firmes diante de todos, mas que por dentro estão cansadas, feridas e quase sem forças para continuar. Há quem esteja ouvindo esta oração agora enquanto segura lágrimas em silêncio. Há quem tenha passado o dia inteiro sorrindo para os outros, mas por dentro esteja lutando contra pensamentos pesados, medo do futuro e uma tristeza que ninguém percebe. Pai, visita agora essas vidas. Entra nos ambientes onde existe angústia. Entra nos quartos onde existem pessoas aflitas tentando dormir, mas sem conseguir descansar por causa da ansiedade. Existem corações sobrecarregados, mentes cansadas e almas que precisam urgentemente sentir a tua presença trazendo paz. Senhor, há pessoas que estão lutando contra enfermidades, pessoas preocupadas com exames, diagnósticos e dores constantes. Outras estão enfrentando dificuldades financeiras tão grandes que já não sabem mais o que fazer. Existem famílias vivendo conflitos dentro de casa, relacionamentos desgastados e pessoas que sentem que tudo ao redor está desmoronando. Mas nesta noite, nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus sobre todas as situações. Nada foge do teu controle. Nenhuma lágrima passa despercebida aos teus olhos. O Senhor conhece cada detalhe da nossa história
e continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Pai, fortalece quem já pensou em desistir. Renova as forças daqueles que estão emocionalmente esgotados. Levanta quem foi derrubado pelas decepções da vida. E onde existe medo, derrama coragem. Onde existe confusão, derrama direção. Onde existe tristeza profunda, derrama consolo e esperança. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é nisso que nós escolhemos acreditar nesta noite. Não nas circunstâncias, não no medo, não no que os olhos conseguem ver, mas no teu poder, na tua fidelidade e no teu amor que nunca falha. Senhor, envia teus anjos para guardar esta casa durante toda a madrugada. Livra esta família de todo o mal, de toda seta invisível, de toda notícia ruim e de toda armadilha do inimigo. Que haja paz dentro deste lar, que haja descanso verdadeiro, que haja proteção divina sobre cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Também te pedimos, Pai, fortalece a fé daqueles que estão cansados espiritualmente. Há pessoas que já oraram muito e começaram a pensar que o Senhor não estava ouvindo, mas nesta noite, lembra cada coração de que o teu tempo nunca falha. O Senhor continua abrindo portas, preparando caminhos e realizando milagres até quando tudo parece parado. E quando o medo tentar voltar durante a madrugada, lembra esta pessoa que ela não está sozinha. O Senhor permanece ao lado dela em todos os momentos. Mesmo nas noites mais difíceis, a tua mão continua sustentando os teus filhos. Se você acredita que Deus está lutando suas batalhas nesta noite, escreva nos comentários. Deus nunca me abandonou. Pai querido, nesta noite nós queremos entregar completamente o nosso coração diante de Ti, sem reservas, sem esconder aquilo que realmente sentimos. Porque muitas vezes tentamos parecer fortes diante das pessoas, mas o Senhor conhece a verdade dentro da nossa alma. O Senhor sabe quando estamos cansados, sabe quando estamos confusos e sabe quando estamos lutando para continuar acreditando. E mesmo assim, o teu amor não diminui. O Senhor não se afasta quando falhamos. Pelo contrário, é justamente nos momentos de maior fraqueza que a tua presença se aproxima ainda mais. Senhor, ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Existem distrações que roubaram nossa paz. Existem preocupações que ocuparam espaço demais dentro da nossa mente. Existem feridas do passado que ainda controlam emoções e decisões. Mas nesta noite, nós queremos colocar tudo aos teus pés. Retira do nosso coração tudo aquilo que tomou o teu lugar sem percebermos. Todo excesso de medo, toda dependência emocional, toda necessidade exagerada de aprovação das pessoas, todo apego ao passado, tudo aquilo que nos impede de viver plenamente a tua vontade. Pai, nós não queremos apenas frequentar momentos espirituais, nós queremos viver uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. Queremos que nossos pensamentos te agradem. Queremos que nossas atitudes reflitam a tua presença. Queremos que o nosso coração pertença completamente a Ti. Sabemos que isso não acontece apenas por esforço humano. Por isso pedimos, transforma-nos de dentro para fora. Molda nosso caráter. Cura aquilo que ainda está quebrado dentro de nós. Remove hábitos, sentimentos e pensamentos que não vêm de Ti. E onde existe frieza espiritual, reacende o fogo da fé. Onde existe desânimo, derrama ânimo novo. Onde existe vontade de desistir, libera perseverança. Que nesta noite algo seja renovado profundamente dentro de cada pessoa que faz esta oração. Pai, nós também te agradecemos. Mesmo em meio às lutas, o Senhor tem sustentado nossas vidas. Quantas vezes pensamos que não conseguiríamos continuar e ainda assim chegamos até aqui porque a tua mão nos sustentou. Quantos livramentos aconteceram sem que percebêssemos?
Quantas vezes o Senhor nos protegeu em silêncio. Por isso, nesta noite, escolhemos confiar novamente. Escolhemos descansar na certeza de que o Senhor continua guiando cada passo da nossa caminhada. E mesmo que ainda existam batalhas pela frente, sabemos que não enfrentaremos nada sozinhos. Se nesta noite você deseja entregar totalmente sua vida para Deus, escreva nos comentários: meu coração pertence ao Senhor. Senhor, nesta noite nós também te entregamos o futuro. Aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não entendemos, aquilo que ainda nos causa insegurança quando pensamos no amanhã. Existem pessoas aqui que estão preocupadas com o que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses. Há quem esteja com medo de decisões importantes, mudanças inesperadas e caminhos que ainda não se abriram. Pai, acalma esse coração agora, porque o medo do futuro não pode roubar a paz do presente. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor já está no amanhã antes mesmo de chegarmos lá. A tua palavra nos lembra que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio cuidado. Então, nesta noite, nós escolhemos entregar tudo o que ainda não sabemos controlar. Entregamos planos, sonhos, projetos e também as incertezas. Senhor, existe gente aqui que está esperando respostas. Respostas sobre família, trabalho, saúde, relacionamentos e decisões difíceis. E o silêncio, às vezes, gera ansiedade. Mas nesta noite, nós aprendemos a confiar também no silêncio de Deus, porque até quando não vemos nada acontecendo, o Senhor continua agindo. Pai, abre portas onde parece não existir saída. Direciona caminhos onde há confusão, traz clareza para decisões importantes. E se for necessário mudar rotas, dá coragem para obedecer mesmo sem entender completamente. Nós também te pedimos por provisão. Existem pessoas que estão preocupadas com o sustento, com contas, com responsabilidades que parecem maiores do que a força delas. Mas nesta noite, declaramos que o Senhor é o nosso provedor. O mesmo Deus que sustentou no passado, continuará sustentando no presente e no futuro. E para aqueles que estão cansados de esperar, renova a paciência. Ensina que o tempo de Deus não é atraso, é preparação. O Senhor está trabalhando em coisas que ainda não conseguimos ver. Pai, protege o sono desta pessoa nesta noite. Que nenhuma preocupação do amanhã roube a paz que o Senhor está liberando agora. Que o descanso venha como um presente do céu sobre este coração. E quando o medo do futuro tentar voltar, que esta pessoa se lembre, Deus já está lá. Ele já preparou o caminho. Se você entrega seu futuro nas mãos de Deus, escreva nos comentários: Deus cuida do meu amanhã. Senhor, chegamos ao final desta oração desta noite, mas não chegamos ao fim da tua presença, porque a tua presença não se limita ao tempo, não se encerra com palavras e não depende de sentimentos momentâneos. Ela permanece, sustenta e envolve cada pessoa que se volta a ti com sinceridade. Nesta última parte, nós apenas queremos descansar em ti. Não queremos mais lutar com nossas próprias forças. Não queremos carregar amanhã nas costas de hoje. Queremos apenas entregar tudo aquilo que ainda está em nossas mãos e confiar que o Senhor continua governando todas as coisas. Pai, obrigado por cada pessoa que chegou até aqui nesta oração. Cada coração que parou por alguns minutos para te buscar, para te ouvir e para te entregar suas dores. O Senhor conhece cada história, cada lágrima silenciosa e cada batalha que ninguém mais viu. E mesmo assim, o Senhor permaneceu fiel. Agora, nesta noite, nós te pedimos, sela esta oração sobre a mente, sobre o coração e sobre o espírito de cada pessoa aqui. Que nenhuma ansiedade roube o que foi liberado neste momento. Que nenhuma preocupação do amanhã apague a paz que foi derramada agora. Senhor, visita este lar durante toda a madrugada. Guarda este quarto. Protege este sono
Que não haja perturbação, que não haja inquietação, que não haja medo, apenas descanso profundo. Que o corpo descanse, mas também que a alma descanse em ti. E quando esta pessoa acordar, que ela não desperte do mesmo jeito. Que haja leveza onde antes havia peso. Que haja esperança onde antes havia desânimo. Que haja fé renovada onde antes havia dúvida. Porque quando o Senhor entra em uma vida, nada permanece igual. Pai, nós também entregamos o futuro completamente em tuas mãos. Aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não entendemos e aquilo que ainda não conseguimos controlar. O Senhor já está lá. Então, nós escolhemos confiar sem ver, caminhar sem medo e descansar sem ansiedade. Se esta pessoa está cansada, fortalece. Se está confusa, orienta. Se está ferida, cura. Se está sem forças, sustenta. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E agora, antes de encerrar, nós declaramos juntos: Tu és suficiente, Senhor. Tu és nossa paz, nossa força e nosso descanso. Se você orou até o final, escreva nos comentários: Deus é meu descanso nesta noite.